Conforme relatei, conheci a verdade ouvindo uma voz proveniente do céu, que soou como o ruído de um vagalhão e assim afirmou: o homem é filho de Deus, a matéria não existe. Durante algum tempo, sentia-me renascido e tão feliz que tudo ao meu redor parecia resplandecer. Porém, ainda estava longe de viver a verdade na vida prática. O meu despertar ainda não se manifestava em atos concretos. Nessa época, eu trabalhava como tradutor na firma americana Vacuum Oil Company. Como havia estudado inglês quando cursava a faculdade de letras da Universidade de Waseda, eu tinha bom conhecimento de inglês literário, mas nessa empresa tinha de traduzir livros técnicos referentes a máquinas e peças, e isso era um serviço bastante complicado e difícil para mim. Nessa firma havia diversos departamentos, tais como o departamento técnico, onde trabalhavam vários engenheiros, e o departamento de vendas, cujos funcionários se dedicavam a vendas e a pesquisas de mercado. Eu pertencia ao departamento de publicidade e fazia traduções de documentos referentes a máquinas de fabricação estrangeira. O serviço de tradução era sujeito à rigorosa supervisão por parte de outros setores da empresa, principalmente o departamento técnico e o departamento de vendas. Com base nos documentos referentes às máquinas traduzidos por mim e meus colegas, elaboravam-se manuais com explicações tais como: levando-se em conta a estrutura desta máquina, nestes pontos é imprescindível o uso de um óleo que forme uma película extremamente resistente à pressão. Os engenheiros mecânicos do departamento técnico da empresa apresentavam esses manuais aos engenheiros de várias fábricas que eles visitavam. Também, com base naqueles documentos, elaboravam-se guias práticos que eram oferecidos aos engenheiros das fábricas clientes. Portanto, se fosse feita uma tradução errônea de algum termo e os especialistas descobrissem isso, haveria um grande problema. Um tradutor que trabalhou nessa empresa antes de mim fora demitido por causa de uma palavra que apareceu com erro num documento traduzido. E o erro não foi de tradução, e sim de tipografia. Nas cartas comerciais, relatórios, etc., as empresas se referem a si próprias com o termo reixa, que exprime humildade. Rei, humildade, chá, firma, empresa. Portanto, reixa, nossa humildade, empresa. Acontece que existem vários outros ideogramas que se leem rei, e um deles, de traçado muito parecido com o do ideograma do termo em questão, significa papel moeda, e devido ao erro de tipografia foi usado este ideograma no termo reixa. Um dos vendedores, que era um tanto maldoso, descobriu o erro e logo tratou de enviar ao gerente geral uma carta em inglês apontando a falha. No manual anexo houve um grande erro de tradução do inglês para o japonês. O tradutor se refere à nossa empresa, que é uma indústria de óleo para máquinas, como indústria de papel. Um erro de tal gravidade é imperdoável. Tradutor que traduz indústria de óleo como indústria de papel é uma ameaça para a empresa. Qualquer leitor japonês, ao ver o ideograma rei com o significado de papel moeda, usado no lugar do ideograma rei com o significado de humilde, teria percebido que se tratava de erro de tipografia. Mas o gerente geral, que era americano, ao receber a carta em questão, acreditou que o tradutor cometera o erro, referindo-se à própria empresa, que era indústria de óleo como indústria de papel. Ele decidiu que não podia manter como funcionário um tradutor que cometia erros graves, como o de trocar a palavra óleo pela palavra papel, e assim o pobre tradutor foi demitido. Como se pode depreender desse episódio,
Nessa empresa havia rivalidade e inveja entre vários departamentos, e o relacionamento entre os funcionários era bastante difícil. Devido a isso, até mesmo os erros de tipografia recaíam sobre os tradutores e resultavam em graves problemas. Como vocês sabem, ao traduzirmos textos escritos em inglês, frequentemente deparamos com preposições ou expressões idiomáticas peculiares que, traduzidas para a língua japonesa, não fazem sentido, e sendo assim seria melhor deixarmos de traduzi-los do que tentarmos uma tradução forçada, apegando-nos demais ao texto original. Porém, naquela empresa, se fizéssemos uma tradução livre, que consiste em transmitir o significado do texto sem nos prendermos a cada palavra e a cada frase, alguém poderia indicar determinada palavra em inglês e perguntar: onde está a tradução desta palavra no texto em japonês? Se constatasse que essa palavra não fora traduzida, poderia apontar esse fato ao gerente geral americano e então haveria um grande problema. Por isso, nós tradutores tínhamos de ter o máximo cuidado com cada palavra e cada frase do texto original, procurando traduzi-las o mais fielmente possível e, além disso, fazer com que a redação em japonês fosse perfeita. Tanto nos esforçávamos nesse sentido que nos textos por nós traduzidos não havia omissão de nenhuma palavra e nenhuma frase do original em inglês. Aqueles textos poderiam até ser usados nos livros de inglês para os exames de admissão nos colégios, que trazem uma página as frases em inglês e uma página oposta à tradução em japonês, palavra por palavra. A impressão dos manuais também era feita de tal modo que, comparando o original em inglês com o livro em japonês, podia-se constatar que uma frase constante numa determinada página e linha do original aparecia no livro traduzido exatamente na mesma página e mesma linha. Por esses fatos, vocês podem imaginar como era desgastante o meu trabalho naquela empresa. Todos os dias, ao voltar para casa, mais ou menos às 7 horas da noite, estava física e mentalmente exausto e mal conseguia me manter em pé. Embora desejasse empreender a obra de iluminar o mundo, publicando uma revista para divulgar o caminho da verdade que eu havia encontrado, faltava-me ânimo para isso, devido à limitação da energia física. Hoje sei que essa limitação era proveniente do fato de que, apesar de ter conhecido a verdade, ainda não estava vivendo concretamente na vida cotidiana. Eu havia de fato conhecido a verdade pela voz divina que soara em minha mente e atingira minha alma como um relâmpago, porém ainda não estava vivendo a verdade na vida prática. Intelectualmente havia conquistado a liberdade ilimitada, mas na vida prática via-me tolhido pela limitação da energia física. Ainda não tinha assimilado totalmente a verdade. Sem conseguir superar as limitações do plano material, deixava-me levar por ideias comodistas tais como: quando minha situação econômica melhorar, quando tiver mais tempo e melhor disposição física, vou lançar uma revista de cultura moral para divulgar o caminho da verdade que encontrei. Até lá, vou continuar trabalhando como assalariado e economizar ao máximo o meu ordenado. Quando tiver economizado o suficiente, vou me demitir da firma e iniciar o trabalho de publicação da revista para divulgar a verdade. Revistas desse tipo não se difundem rapidamente. Portanto, terei de estar em condição econômica razoável para poder manter a revista com meus próprios recursos na fase inicial, talvez por meio ano ou um ano. Essa era a minha atitude mental, da qual hoje me envergonho, pois percebo que pensava assim por falta de coragem e determinação.
Conforme relatei antes, arranjei emprego nessa firma americana logo depois que voltei a Kobe, minha terra natal, após ter perdido praticamente tudo no grande terremoto de Tóquio ocorrido em setembro de 1923. Como não tinha roupa para ir trabalhar, tive de mandar reformar um conjunto de meu tom preto que meu pai adotivo usara havia 20 anos. Minha esposa e minha filha, ainda bebê, também precisavam de roupas. Leva-se considerável tempo para conseguir juntar móveis, utensílios domésticos, roupas e etc., a partir da estaca zero. À custa de muito trabalho, fui reconstruindo minha vida pouco a pouco, justamente quando a situação havia melhorado bastante e já visualizava a possibilidade de iniciar em breve o trabalho de publicação da revista. Entrou um ladrão em minha casa. Foi um domingo de agosto e eu e minha esposa tínhamos saído para um passeio, levando nossa filhinha. Quando voltamos para casa no fim da tarde, constatamos que um ladrão havia esvaziado a cômoda, levando todas as nossas roupas e todo o dinheiro que eu havia economizado com tanto sacrifício. Mais uma vez eu tive que recomeçar praticamente da estaca zero. Durante 2 anos e meio trabalhei com afinco, economizando dinheiro para concretizar o plano de publicar a revista. Quando tinha economizado uma quantia considerável, novamente entrou um ladrão em minha casa e levou tudo. Isso aconteceu no dia 13 de dezembro de 1923. Naquele dia, uma sobrinha de minha esposa, que estava passando uns dias na vizinha cidade de Osaka, visitou-nos. Disse que queria comprar lãs para tricotar e pediu que a ajudasse a escolher as cores. Assim saímos todos para comprar lãs numa loja especializada no bairro de Motomachi, em Kobe. Quando voltamos, constatamos que a porta dos fundos havia sido arrombada e as gavetas da cômoda tinham sido completamente esvaziadas. Assim, depois de decorridos 2 anos e meio do primeiro roubo, quando eu havia economizado quase o suficiente para publicar a revista, perdi tudo. Mas justamente ao sofrer o segundo roubo, despertei de verdade. Aquele incidente fez com que o despertar temporário que eu havia conseguido se tornasse definitivo. Até então, embora eu pensasse ter despertado, na realidade não havia alcançado o verdadeiro despertar. O despertar, que não se manifesta em atos concretos, não passa de um aparente despertar. Assim fora o meu despertar inicial, uma voz misteriosa que parecia ter vindo do espaço cósmico e ressoado em minha mente, me fizera compreender que o homem é filho de Deus e que a doença, aos sofrimentos, as desgraças, a miséria, enfim, todos os males não passam de ilusões, não existem de verdade. Havia aceito docilmente essa verdade, mas não a estava vivendo na prática e me apoiava em outras coisas. Isto é, havia compreendido que o ser humano é filho de Deus, mas na vida prática necessitava de apoio material. Em vez de confiar na força interior proveniente da imagem verdadeira da minha própria vida, buscava apoio em elementos do mundo exterior, tais como dinheiro e outros bens materiais. Pensava que não seria possível colocar em prática o plano de publicar uma revista para a difusão da verdade enquanto não tivesse economizado o suficiente para mantê-la com meus próprios recursos, pelo menos durante 6 meses. Em outras palavras, pensava em trilhar o caminho da verdade, apoiando-me no salário, economias, etc. Quem mantém tal postura mental ainda não alcançou o verdadeiro despertar. Era o meu caso. Alcançar o verdadeiro despertar é conscientizar a perfeição e a força infinita do nosso interior e deixar de buscar apoio em elementos exteriores. É confiar plenamente na grande força vital que existe dentro de nós próprios. Até então, eu buscava apoio em coisas materiais. Percebi o erro e tomei a decisão de passar a confiar plenamente na vida do meu interior. Lembrei-me
da seguinte afirmação de Confúcio: se eu conhecer de manhã o caminho da verdade, não importa morrer ao entardecer. Minha ilusão consistia em pensar que, em primeiro lugar, precisava garantir minha subsistência, e somente depois, quando tivesse dinheiro suficiente e mais saúde, iniciar o trabalho de divulgação da verdade. Eu julgava que a minha capacidade física fosse limitada e, como resultado da concretização dessa ideia, tinha a saúde tão precária que as companhias de seguros se recusavam a assegurar minha vida. Apesar da saúde frágil, tinha de trabalhar o dia todo, traduzindo desinteressantes livros técnicos. Assim, quando chegava em casa no fim do dia, estava exausto e não conseguia fazer mais nada. Porque me cansava tanto, se naquela época já havia conhecido a verdade e compreendido que o ser humano, sendo filho de Deus, não adoece nem se cansa? É que o meu despertar era apenas superficial. Isto é, embora tivesse conhecido a verdade, não a havia assimilado completamente.